Olá, este é o Mais 365, um percurso diário com a Bíblia, onde caminhamos pela história da salvação e deixamos que ela dê sentido à nossa própria história. Durante 365 dias, do Gênesis ao Apocalipse, com a tradução da Difusora Bíblica, descobrimos que Deus continua a agir no tempo e na vida concreta de cada um. Eu sou o Francisco e este podcast nasce das equipas de jovens de Nossa Senhora. Lemos a Bíblia inteira, um dia de cada vez, sempre sob o olhar de Maria. Hoje é o dia 213, estamos no período do exílio e vamos ouvir Isaías 25 a 27, Abacuque 3, Provérbios 11, 5 a 8. Isaías 25. Senhor, Tu és o meu Deus. Exaltar-te-ei e celebrarei o Teu nome, porque realizaste maravilhas, projetos antigos, firmes e seguros. Reduziste a cidade a um montão de pedras. A cidade fortificada está aniquilada. Derrubaste a fortaleza dos inimigos, que jamais será reedificada. Por isso, um povo forte te glorifica. A capital dos povos tiranos te respeita. Porque foste o refúgio do fraco, o refúgio do pobre na sua tribulação, amparo contra a tempestade e sombra contra o calor. Com efeito, o sopro dos poderosos é como uma tempestade de inverno, ou como o sol ardente em terra seca. Tu farás cessar o clamor dos orgulhosos. Como cessa o calor à sombra de uma nuvem, assim também humilhas o canto dos tiranos. No Monte Sião, o Senhor do Universo prepara para todos os povos um banquete de carnes gordas, acompanhadas de vinhos velhos, carnes gordas e saborosas, vinhos velhos e bem tratados. Neste monte, ele arrancará o véu de luto que cobre todos os povos, o pano que encobre todas as nações. Aniquilará a morte para sempre. O Senhor Deus enxugará as lágrimas de todas as faces, eliminará a desonra que pesa sobre o seu povo, sobre toda a nação. Foi o Senhor quem o proclamou. Dir-se-á naquele dia: Este é o nosso Deus, nele confiamos e ele nos salva. Este é o Senhor em quem confiamos. Congratulemo-nos e rejubilemos com a sua salvação. A mão do Senhor repousará sobre este monte. Moabe, porém, a rebelde, será pisada no seu próprio terreno, como se pisa a palha na lixeira. Aí estenderá as suas mãos, como as estende o nadador para nadar. Mas o seu orgulho será abatido, apesar dos esforços das suas mãos. O Senhor derrubará e abaterá os altos baluartes das tuas muralhas, deixando-os por terra, reduzidos a pó. Isaías 26. Naquele dia será cantado este cântico na terra de Judá. Temos uma cidade forte. Para a defender, o Senhor ergueu muralhas e baluartes. Abriu as portas para que entre um povo justo, que cumpre com os seus compromissos, que tem caráter firme e conserva a paz, porque põe a sua confiança em Deus. Confiai sempre no Senhor, porque o Senhor é a rocha perene. Abateu os habitantes das alturas e a cidade soberba. Humilhou-a, derrubou-a por terra, reduziu-a a pó. Ela é calcada pelos pés dos humildes, pelos pés dos pobres. O caminho do justo é reto. É o Senhor quem prepara o caminho do justo. Seguindo os caminhos dos teus desejos, Senhor, esperamos em ti. E com que ansiedade pronunciamos o teu nome e nos lembramos de ti. A minha alma suspira por ti de noite, e do mais profundo do meu espírito eu te procuro pela manhã. Porque quando exerces sobre a terra os teus julgamentos, os habitantes do mundo aprendem a justiça. Se tratarmos com clemência o malvado, ele não aprende o que é justo. Na terra da retidão pratica o mal sem ver a majestade do Senhor. Senhor, a tua mão está levantada, mas eles não se apercebem. Que eles vejam o teu zelo pelo povo e sejam confundidos. Que um fogo devore os teus inimigos. Senhor, dá-nos a paz, porque és tu que realizas todos os nossos empreendimentos. Senhor, nosso Deus, outros senhores que não tu nos dominaram, mas só a ti queremos reconhecer e invocar o teu nome. Os outros são mortos que não vivem, sombras que não voltam a levantar-se. Tu é que os julgaste e destruíste, e apagaste toda a sua memória. Senhor, tu multiplicaste o povo e assim lhe manifestaste a tua glória e dilataste as fronteiras da nação. Senhor, na tribulação nós recorríamos a ti, quando a força do teu castigo nos abatia. Como uma mulher grávida prestes a dar à luz se contorce e grita nas suas dores, assim éramos nós na tua presença, Senhor. Nós concebemos, sofremos dores de parto, e o que demos à luz foi vento. Não demos a salvação ao nosso país, nem nasceram novos habitantes na terra.
Os teus mortos reviverão, os seus cadáveres ressuscitarão. Despertai e rejubilai, vós que jazeis no sepulcro, pois o teu orvalho é um orvalho de luz que fará renascer os que não passavam de sombras. Vamos, povo meu, entra nos teus aposentos e fecha as portas por dentro. Esconde-te por um momento até que passe o castigo, porque o Senhor vai sair da sua morada para castigar os crimes dos habitantes da terra. A terra descobrirá o sangue derramado e não ocultará mais as vítimas que nela se encontram. Isaías 27. Naquele dia o Senhor ferirá com a sua espada, grande, temperada e forte, o monstro Leviatã, serpente sinuosa, o monstro Leviatã, serpente fugidia, e matará esse dragão do mar. Naquele dia cantareis a vinha mais apreciada. Eu, o Senhor, sou o seu guarda, eu arrego a cada momento, e aguardo dia e noite para impedir qualquer assalto. Não me aborreço mais com ela, mas se nela crescem as silvas e os espinhos, abro guerra contra ela para queimar tudo de uma vez. Ou então que se coloquem sob a minha proteção, façam as pazes comigo e estejam de bem comigo. Dias virão em que Jacó lançará novas raízes, Israel produzirá botões e flores e encherá o mundo de seus frutos. Porventura o Senhor feriu-o como fez com os que o feriram. Matou-o como fez com os que o mataram. Apenas os castigou com o exílio e os expulsou com o seu sopro impetuoso, como o vento do Oriente. Assim se espiará a falta de Jacó, e este será o resultado do perdão do seu pecado. Pulverizará todas as pedras dos altares pagãos, como se trituram pedras de cal, e não se levantarão mais os símbolos da deusa Asherá nem as suas estelas. A cidade fortificada ficou sem ninguém. É como uma mansão abandonada, despovoada como um deserto. Nela pastam os vitelos, nela se deitam e comem os seus ramos. Quando os ramos estão secos, partem-se. Vêm as mulheres e queimam-nos. Porque é um povo insensato. Por isso o seu Criador não tem piedade dele. Aquele que os criou não se compadece deles. Naquele dia, o Senhor debulhará as espigas desde o Eufrates à torrente do Egito. E vós, filhos de Israel, sereis recolhidos um a um. Naquele dia tocará a grande trombeta e virão os dispersos da terra da Assíria e os fugitivos na terra do Egito. Adorarão o Senhor no Monte Santo de Jerusalém. Abacuque 3. Oração do profeta Abacuque sobre o tom das lamentações. Senhor, eu ouvi a tua mensagem. Vi, Senhor, a tua obra. Fala reviver no nosso tempo manifesta-a. Na ira, lembra-te da misericórdia. Deus vem de Temã, e o santo do monte Paran. A sua majestade cobre os céus, e a sua glória enche a terra. O seu esplendor é como a luz, das suas mãos saem raios, está aí o segredo da sua força. Avança diante dele a calamidade, a febre caminha sobre os seus passos. Ele para e faz tremer a terra, olha e faz trepidar as nações. Então desmoronam-se as montanhas eternas, desfazem-se as colinas antigas, os seus caminhos desde sempre. Vi as tendas de Cuxã aflitas, estão perturbados os abrigos da terra de Madian. Será contra os rios, Senhor, que se inflama a tua ira, ou contra o mar o teu furor, quando montas nos teus cavalos, nos teus carros triunfantes? Pões a descoberto o teu arco, carregas de flechas a sua corda. Fendes a terra com as torrentes, ao ver-te estremecem as montanhas, passa uma tromba de água, o abismo faz ouvir a sua voz, e levanta as mãos para o alto. O sol e a lua permanecem na sua morada, perante a luz das tuas flechas que partem, ante o fulgor dos raios da tua lança. Percorres a terra com furor, com cólera esmagas as nações. Saíste para salvar o teu povo, para salvar o teu ungido. Lançaste por terra a casa do ímpio, puseste a nu os seus fundamentos até à base. Atravessaste com os teus dardos o chefe dos seus guerreiros, que se precipitavam para nos dispersar, soltando gritos de alegria, como se fossem devorar o infeliz às escondidas. Abriste o caminho pelo mar aos teus cavalos, no turbilhão das grandes águas. Eu ouvi, e as minhas entranhas tremeceram. A esse ruído os meus lábios tremeram, a cárie penetrou nos meus ossos, e os meus passos vacilaram. Espero em paz que o dia da angústia se erga contra o povo que nos oprime. Porque a figueira não brotará e as vinhas não darão fruto. Faltará o produto da oliveira e os campos não darão de comer. Não haverá ovelhas no aprisco, nem bois nos estábulos. Eu, porém, exultarei no Senhor.
Alegrar-me-ei em Deus, meu Salvador. O Senhor Deus é a minha força, torna os meus pés ágeis como os da corça e faz-me caminhar nas alturas. Ao mestre de canto, para instrumentos de corda. Provérbios 11, 5-8. A justiça do homem íntegro aplana-lhe o caminho, mas o ímpio cai no abismo da sua impiedade. A justiça dos retos salvá-los-á, mas os traidores serão presa da sua cobiça. Morto o ímpio, desaparece a sua esperança, e a expectativa dos iníquos perecerá. O justo liberta-se da angústia, e em vez dele cairá nela o malvado. Olá, se estás a começar este dia, que a Palavra de Deus te dê luz para os passos que tens pela frente. Se o estás a terminar, que ela te ajude a reler tudo o que viveste à luz da presença de Deus. Em qualquer circunstância, há uma certeza que nos acompanha. Deus continua a falar ao coração daqueles que o procuram. Daqui fala-vos o Padre João Brites Moita, sou padre das equipas jovens Nossa Senhora. É uma alegria continuar convosco nesta peregrinação pela Sagrada Escritura. Fazemos este caminho na companhia de Nossa Senhora, Mulher da Esperança, que nos ensina a acolher a palavra e a guardá-la no coração e a confiar nas promessas de Deus. As leituras de hoje têm um sabor muito especial. Depois de tantos capítulos de advertência, de denúncia, de apelos à conversão, encontramos algumas das páginas mais luminosas do profeta Isaías. No capítulo 25, ele eleva um verdadeiro hino de esperança. Deus é apresentado como aquele que prepara um banquete para todos os povos e que destruirá para sempre o véu da tristeza e da morte. É um texto extraordinário, porque alarga o olhar para além das dificuldades imediatas. Isaías vê um futuro em que Deus enxugará as lágrimas de todos os rostos. Séculos mais tarde, o livro do Apocalipse retomará esta mesma imagem. É como se Deus quisesse repetir ao seu povo, geração após geração, que o sofrimento não terá a última palavra. Vivemos, também nós, muitas vezes concentrados nas preocupações do tempo presente. As notícias, os problemas pessoais, as fragilidades da Igreja e do mundo podem facilmente roubar-nos a esperança. Mas Isaías convida-nos hoje a levantar o olhar. O cristão não ignora a realidade, não se trata disso, mas também não deve ficar prisioneiro dela. Sabe que a história está nas mãos de Deus. No capítulo 26, encontramos uma das mais belas profissões de confiança, se podemos dizer assim, de toda a Escritura. O coração firme, tu o conservas em paz, porque confia em ti. Que frase tão necessária para os nossos dias. Procuramos paz em tantas coisas, na estabilidade, no reconhecimento, na ausência de problemas. Mas a palavra recorda-nos que a verdadeira paz nasce da confiança em Deus. Santo Agostinho escreveu que o coração humano permanece inquieto enquanto não repousar no Senhor. Talvez seja por isso que tantas vezes continuamos inquietos, porque procuramos em coisas passageiras aquilo que só Deus pode oferecer. O capítulo 27 de Isaías retoma a imagem da vinha, já conhecida no profeta. Mas agora não é uma vinha abandonada, uma vinha infiel. É uma vinha cuidada pelo próprio Deus. O Senhor vigia-a, protege-a e faz com que produza fruto. Que consolação saber que Deus não se cansa do seu povo. Mesmo depois das quedas, das infidelidades e dos fracassos, continua a cuidar de nós com paciência e com amor. O Cântico de Abacuque, no capítulo 3, e por isso é mais um pequeno livro bíblico que hoje termina, responde maravilhosamente a esta mensagem. Depois de ter questionado, sofrido e esperado, o profeta termina numa atitude de confiança admirável. As suas palavras são impressionantes. Mesmo que faltem os frutos, mesmo que os campos não produzam alimento e que tudo pareça perdido, ele continuará a alegrar-se no Senhor. Esta é uma das expressões mais puras da fé bíblica. Abacuque já não confia apenas nos dons de Deus,
confia no próprio Deus. E os provérbios completam esta mensagem, recordando-nos que a integridade conduz à vida e que a justiça se torna um caminho seguro para quem a pratica. O justo não é aquele que nunca encontra dificuldades, é aquele que permanece firme porque construiu a sua vida sobre fundamentos sólidos. Talvez a palavra de hoje nos deixe esta pergunta. A minha alegria depende apenas das circunstâncias favoráveis ou está enraizada na presença de Deus? Abacuque ensina-nos que é possível continuar a cantar mesmo quando nem tudo corre como gostaríamos. Não porque ignoramos os problemas, mas porque sabemos em quem colocamos a nossa confiança. Convido-te a rezar comigo. Senhor, tantas vezes deixamo-nos prender pelas preocupações, pelas incertezas ou pelos medos. Ensina-nos a levantar os olhos para as tuas promessas e a confiar mais profundamente na tua presença. Quando a esperança vacilar, recorda-nos que és tu quem enxuga as lágrimas dos teus filhos. Quando a paz nos faltar, ajuda-nos a repousar em ti. Que a nossa alegria não dependa apenas das circunstâncias, mas da certeza que tu caminhas sempre conosco. Nossa Senhora, Mãe da Esperança, ensina-nos a guardar a palavra no coração e a viver cada dia com a confiança daqueles que sabem que Deus nunca abandona os seus filhos. Amém. Até amanhã, se Deus quiser. A minha alma glorifica o Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Porque pôs os olhos na humildade da sua serva, de hoje em diante me chamarão bem-aventurada todas as gerações. O Todo-Poderoso fez em mim maravilhas, santo é o seu nome. A sua misericórdia se estende de geração em geração sobre aqueles que o temem. Manifestou o poder do seu braço e dispersou os soberbos. Derrubou os poderosos dos seus tronos e exaltou os humildes. Aos famintos encheu de bens e aos ricos despediu de mãos vazias. Acolheu a Israel, seu servo, lembrado da sua misericórdia, como tinha prometido a nossos pais, a Abraão e à sua descendência para sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Final do dia 203, uma altura em que é bom lembrar que não há tempo para começar a ler a Bíblia. Portanto, qualquer pessoa que conheças que ainda não tenha começado o mais 365, vai bem a tempo de fazer o seu dia 1. Um abraço em Cristo. Até amanhã.